Meninos, a correção de hoje é sobre um texto, né, que a tia Vanessa já foi fazendo e falando com vocês, que foi referente à página 14, né, que o texto, a parte 3 da lenda. Depois tinha na página 15 as questões, eu vou só reforçar, que quais qualidades, né, são essas que são atribuídas aos três irmãos. Então, é a obediência e a curiosidade. A letra B está assim: qual dessas qualidades prevalece? Que ação resulta dessa qualidade? Aí vocês vão colocar que a curiosidade prevalece, levando os irmãos a abrir o caroço de Tucumã. Então, a resposta é essa, tá? Vai pausando o vídeo e fazendo a correção. Então, repetindo, a letra A ficou a obediência e a curiosidade. A letra B ficou a curiosidade prevalece, levando os irmãos a abrir o caroço de Tucumã. C. Depois dessa ação, algo deixa os irmãos assustados. O que aconteceu? Os irmãos ficaram assustados porque, vírgula, quando abriram o caroço de Tucumã, tudo ficou tão escuro que não se via mais nada. Então, pausem o vídeo para fazer as correções, tá? Depois vira para a página 16. Tá assim, ó, depois que os irmãos libertaram a noite, houve uma sucessão de fatos, numéricos de acordo com a ordem dos acontecimentos. Então, primeiro, os bichos que estavam dentro do caroço foram soltos. Segundo, os bichos que escaparam passaram a fazer barulho e foram ouvidos pelos irmãos. 3. Muitas coisas que não tinham vida se transformaram em diferentes tipos de animal. 4. Os três irmãos ficaram assustados com as transformações em volta deles. 5. Os irmãos procuraram a canoa, mas não encontraram porque estava muito escuro. 6. Um dos irmãos deu uma cabeçada em uma árvore. 7. O outro irmão tombou com uma pedra. E 8. Outro irmão quase se afogou tentando encontrar a canoa. Então, a ordem ficou 4, 1, 5, 7, 3, 8, 2 e 6. Exercício 21. A respeito das ações dos personagens, assinale V as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Primeiro, como feiticeira, a Índia adivinhou que a noite tinha sido libertada quando ouviu o barulho dos insetos noturnos. Então, essa aí ficou falsa. Depois, o marido da indígena não teve medo da noite, pois confiava muito na esposa. Também falsa, né? A filha da cobra grande sabia o que fazer para trazer o dia de volta. Verdadeira. A indígena separou o dia da noite com um fio de cabelo usando para cortar o espaço. Também verdadeira. Depois que a noite foi embora, os três irmãos foram perdoados pela indígena. Falsa. Por causa da desobediência, os indígenas foram transformados em macacos. Verdadeira. Então, a ordem ficou F, F, V, V, F, V. Agora, vira para outra página. Essa daqui era para você destacar a lenda lá do material de apoio, colar no caderno, né? A lenda do Tucumã, que falava sobre o surgimento da noite em Tupi. E colou ela lá e vai responder as informações aí. Vou repetir novamente a lenda como surgiu a noite. O fato a ser explicado foi o surgimento da noite. Os personagens foi a cobra grande, vírgula, a árvore, vírgula, e a indígena, vírgula, o marido da indígena, vírgula, o rio, vírgula, irmãos do marido da indígena. Tipo de narrador, terceira pessoa. Eu estou repetindo isso porque na última aula a gente fez já. O tipo de narrador em terceira pessoa, 2 pontos, narrador observador. O tempo, quando se passa a história? Não há um tempo determinado, né? O espaço, lugar onde passa a história? Na floresta e na beira do rio. Agora iremos fazer sobre Tucumã, o surgimento da noite em Tupi.
Qual fato a ser explicado? O surgimento da noite. Quais os personagens? Filha da serpente, vírgula. A serpente, vírgula. Esposo da filha da serpente, vírgula. E mensageiros. Ponto final. Tipo do narrador, também terceira pessoa, narrador, observador. Tempo. Não há um tempo determinado. O espaço, lugar onde se passa a história, na floresta e na beira de um rio. Então, faça pausando o vídeo para vocês acompanharem a correção, tá? Número 2. Compare as duas lendas e converse com a turma sobre as questões a seguir. Letra A. Essas lendas atribuem a mesma origem para a noite? Justifique sua resposta. Então, sim, vírgula. Nas duas lendas, vírgula. A noite está presa em um caroço de Tucumã e 3 indígenas a libertam. Então, repetindo, sim, vírgula. Nas duas lendas, vírgula. A noite está presa em um caroço de Tucumã e 3 indígenas a libertam. Ponto final. B. Que fatos são narrados de forma diferente nas duas lendas? Registra aquele que mais chamou sua atenção. Então, isso aí é pessoal. Qual que foi o fato dessas lendas que chamou, né, mais a sua atenção? Pode ser que a filha da serpente exige à noite quando se casa, né? Ou o esposo enviou mensageiros e não irmãos. Ou a indígena, filha da serpente, né, diferencia a noite do dia pelo canto dos pássaros. Então, isso aí é pessoal. O que chamou mais a sua atenção, tá bom? Então, é só a correção e vocês vão dando pausa e fazendo as alterações quando necessário, tá bom? Um beijinho e até mais!